boa noite a todos e a todas aqui presentes nesse nosso evento. Eu sou Leonel Aguiar, trabalho no Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio como professor e atualmente também ocupo o cargo de coordenador do curso de jornalismo desse departamento. É com muita alegria, uma grande honra para nós, anunciar a presença, nessa noite de hoje, do jornalista Marcelo Barreto, que se encontra aqui já com a gente. Creio que muita gente conhece, mas eu vou fazer questão de apresentá-lo formalmente, falando um pouco da biografia dele. Acabamos de nos conhecer aqui, ainda que não pessoalmente, né? Mas, enfim, uma alegria, Marcelo, ter você aqui com a gente. Marcelo é jornalista por formação também, estudou na PUC de Minas, é autor de 3 livros sobre esporte, como vocês devem conhecer esse livro, editor, chefe e apresentador do programa Redação Esporte TV, no canal de assinatura Esporte TV, apresentador do programa Globo Esportivo, da Rádio Globo, e colunista do jornal o Globo. E junto com a gente também nessa noite de hoje, teremos a presença também de dois professores do departamento que se encontram aqui com a gente, e professores também desse curso, Comunicação Estratégica no Esporte, curso que vai ser realizado pela Coordenação Central de Cursos de Extensão da PUC-Rio, que são os professores Alexandre Caralta e Roberto Falcão. O Alexandre Caralta é doutor em Comunicação, mestre em Gestão Empresarial, com MBA em Administração Esportiva. É professor de jornalismo esportivo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, também editor da revista Alceu, que é a nossa revista de pós-graduação do departamento. Os dois, né, tanto o Alexandre quanto o Roberto, além do próprio Marcelo Barreto, que eu já apresentei aqui, os dois também têm uma longa tradição no jornalismo e, especialmente, no jornalismo esportivo. O Caralta foi editor executivo e editor de esporte do Jornal do Brasil, coordenou a cobertura de 2 Copas e de 2 Olimpíadas. É também apresentador do programa O Negócio é Esporte, foi, né? Colunista do Diário Lance, coordenador de pauta de esporte da TV Brasil, e como repórter do jornal O Globo, participou da cobertura das Olimpíadas de Barcelona. Meu amigo Roberto Falcão, que estudamos junto na Universidade Federal Fluminense, lá nos anos de 1980, eu me informei um pouquinho antes do Roberto, a gente estava conversando antes aqui, ele até me lembrou que nós trabalhamos juntos também no extinto Jornal Última Hora, então nos conhecemos também há décadas. Né? No jornalismo tem isso, né? Assim, falando um pouco para a geração mais nova que eu estou vendo aqui, as pessoas se conhecem de longas datas. Né? O Roberto Falcão, além, né, de jornalista também, tenho muito prazer, muita alegria em reencontrá-lo em nossas pesquisas aqui de pós-graduação, já que ele me escolheu como orientador dele de doutorado, e fazemos, evidentemente, um trabalho sobre uma pesquisa sobre jornalismo esportivo. O Roberto também é mestre em mídia e cotidiano pelo programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, professor da faixa, onde ele criou uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Já trabalhou no Jornal do Brasil como subeditor, no Diário Lance, como editor executivo, em diversas outras publicações. Tem uma longa experiência nos comitês organizadores de mega-eventos, gerente de imprensa dos Jogos Pan-Americanos Rio de 2007, gerente de operações de imprensa em estádios da Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil em 2014, gerente de projetos em operações de imprensa do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, então é isso. Assim, apresentei aqui os nossos convidados da noite de hoje. A gente vai adotar a seguinte dinâmica no nosso evento. O Roberto e o Alexandre vão conduzir esse papo com o Marcelo Barreto, inicialmente, durante uns 30 minutos. Depois, a gente abre para perguntas, para conversa, né, com o público aqui participante também, por mais 30 minutos ou um pouquinho mais. Então, é essa dinâmica que a gente estabeleceu aqui um pouco antes, que a gente estava conversando, né? E é isso, portanto, né, passo a palavra ao Marcelo Barreto para ele fazer algumas considerações iniciais e depois a bola está com o Alexandre e com o Roberto. Ok? Marcelo, uma honra para nós da PUC-Rio tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, obrigado. Viu? E eu que agradeço, Leonel. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar desse papo.
Como você disse aí na apresentação, eu sou PUCiano, né? Me formei na PUC, que lá em Belo Horizonte a gente chama de Católica. Tive o prazer de voltar lá há pouco tempo também para falar com os alunos, foi um momento muito emocionante. Minha filha vai estudar na PUC, acabou de passar no vestibular, então eu tô me sentindo em casa. E para falar do esporte, do assunto, né, que além de ser o nosso ganha-pão, é também a nossa paixão, né? O esporte nos dá esse privilégio de trabalhar com o que a gente gosta, de trabalhar com algo que a gente acompanha desde muito cedo e que envolve muito mais do que simplesmente ser um consumidor de notícias. A gente vai muito além disso, tem uma interação muito forte com as pessoas e é um meio em profunda transformação, né? Não só o jornalismo esportivo, o jornalismo, de uma maneira geral, está passando por transformações muito importantes e acho que o nosso papo aqui vai nos provocar a pensar como vai ser esse futuro. Então, estou aí à disposição de vocês. É isso. Obrigado, Marcelo. Então, o nosso papo de hoje, né, assim, é exatamente sobre isso, sobre os rumos e os desafios da cobertura jornalística em esportes, de uma maneira geral, não apenas no futebol, mas de uma maneira geral nos esportes. Caralta, vamos começar o papo então? Você quer já abrir aí com alguma pergunta, algum questionamento com o Marcelo? Deixa a bola rolar? Ô, Leonel, obrigado, boa noite mais uma vez aí Boa noite. a você, ao Marcelo, ao Falcão, a galera. É um prazer aqui também estar batendo bola com vocês. E falar em bater bola, eu vou levantar a bola para o Falcão. A gente tinha combinado aqui que ele fazia ali uma primeira pergunta para o Marcelo, seguindo aqui o nosso script. Então a bola está com o Falcão. Está comigo, né? Não trato muito bem a bola. Quem me conhece como bola sabe que eu não trato muito bem a bola, mas eu vou tentar dar andamento aqui. Modesto. Marcelo, você já trabalha há 28 anos, né, como jornalista de esporte, mas a esporte é muito mais tempo do que isso. Nesses 28 anos, só para a gente dar o pontapé inicial, literalmente fazer o kick-off do jogo, né, o que a gente pode enxergar de diferença entre a cobertura de quando você começou a trabalhar e do momento atual, principalmente, eu acho que no meio em que a gente teve a maior mudança, talvez, que foi o audiovisual. Eu não quero nem usar a expressão televisão, porque talvez televisão hoje seja restritivo, né? Pensando no audiovisual de uma maneira geral. Nesses 28 anos, o que é que você enxergou de diferença e o que você poderia apontar para o futuro? Eu vou um pouquinho mais longe. Naquela estante ali atrás, tem um livro que eu precisei encadernar, porque de tanto manusear ele estava se desfazendo, que é o Almanaque dos Esportes 1975. Foi um presente que meu pai me deu quando percebeu que eu estava curtindo essa ideia de me informar sobre esporte, mais do que ver, do que acompanhar, eu gostava de consumir informação. É um calhamaço mais ou menos dessa grossura assim, com informações e tabelas, classificações do ano passado, né? Acho que só essa informação já dá para a gente uma noção do que mudou, né? Como é que você vai imaginar hoje um produto impresso para ser vendido com informações de tudo que aconteceu no ano passado? Se essas informações agora estão ao alcance da sua voz até, né? Com um comando de voz você pode consultar o resultado de qualquer campeonato de qualquer ano, nem precisa ser só do ano passado. Então, acho que isso é uma medida aí do que mudou. Eu comecei a minha carreira em 1991. A minha formatura foi no dia da final da Copa do Mundo de 1990. Você vê que a minha turma não era especialmente ligada ao jornalismo esportivo, né? Minha turma de jornalismo da PUC de Belo Horizonte. Marcamos a cerimônia de abertura para o dia cerimônia de formatura para o dia da final da Copa do Mundo de 1990. Eu não sabia ainda que ia fazer jornalismo esportivo, eu tomei essa decisão quando fui fazer estágio no Globo e tinha que escolher uma área para trabalhar. Eu intuitivamente escolhi o esporte, não era uma coisa assim que eu vinha pensando, elaborando, foi uma decisão de momento e acabou sendo uma decisão de carreira também, né? Segui por esse caminho aí até hoje. Agora, se você parar para pensar no que era o mundo do jornalismo naquela época, jornais ainda eram predominantes, né? Você trabalhar no Globo talvez fosse
a principal aspiração de quem estava se formando. É lógico que a TV Globo já era absolutamente importante, relevante, mas televisão ainda era vista um pouco como nicho, né? Quem se formava em jornalismo tinha a motivação principal de escrever, e naquela época se escrevia para jornal, eventualmente para revista. A TV a cabo surgiu no Brasil 2 ou 3 anos depois, né? De uma forma muito experimental, e durante esse período da década de 90, a minha primeira década na profissão, né? Eu termino essa década já com a minha primeira experiência em televisão. Termino não, foi em 2001. Né? Em 2001 eu comecei em televisão. Então, eu passei a primeira década da minha carreira sem nunca ter feito televisão. Mas fiz jornal, revista e internet, que era um meio que ainda estava começando, a gente não sabia no que ia dar, e tinha muito profeta do apocalipse querendo prever o fim de tudo. Né? O jornal ia acabar, a televisão ia acabar, o rádio ia acabar, tudo ia acabar porque a internet surgiu. E, na verdade, o que a gente viu foi uma fusão de todos esses meios. Ao mesmo tempo, houve um processo de profissionalização do esporte, e especialmente do futebol, que é a nossa matéria-prima principal, né? A gente fala muito de futebol quando fala de esporte no Brasil. Então, você teve um crescimento das assessorias de imprensa dos clubes, das assessorias de imprensa dos jogadores. Isso se tornou um nicho importante também do nosso mercado e passou a mediar as relações entre jornalistas, jogadores, treinadores, de uma forma que eu não conheci no começo da minha carreira. Eu ainda sou daquele tempo em que você tinha acesso ao vestiário depois do jogo. O que era uma coisa até certo ponto sexista, né? E também inconveniente para todo mundo, né? Você frequentar um ambiente que as pessoas estão tomando banho, estão andando peladas, eu nunca achei isso. Tem gente que tem um saudosismo disso aí, eu achava uma coisa meio inconveniente. Então, houve toda essa profissionalização do contato, que, por um lado, né, e jornalistas da minha época costumam ter essa nostalgia, diminuiu o nosso acesso. Então, você passa a ter que lidar com a fonte de uma maneira diferente. Eu acho que a gente tem sempre que considerar esses dois processos, que não são exatamente paralelos, né? Eles são interligados, mas eles caminham juntos, de profissionalização da comunicação dentro do esporte e de profundas transformações na comunicação, né? Você vê que eu parei o meu relato na internet 1.0, né? Aquela que ainda tinha modem, eventualmente modem discado, enfim. Nem estou falando do que virou a internet hoje e que faz essa interligação, né, entre jornalista, fonte, enfim. Está todo mundo agora no mesmo ambiente. Então, eu acho que são dois processos de profunda transformação. Também, né, Falcão, como você me entregou aí, são quase 30 anos, né? Então, deu tempo de acontecer muita coisa. Marcelo, eu vou aproveitar essa deixa, né, seguir esse ponto aí dessa multimedialidade, né, como até disse o Rosenthal Calmon Alves, quando ele deu a aula inaugural de jornalismo esse ano, lá da Universidade do Texas, lá para onde ele foi já há bastante tempo coordenar a comunicação, ele falou, saímos de um contexto de um meio de massa para um contexto de uma massa de meios, né? Então, isso a gente vive hoje um cenário de uma hipermediatização. E você, de certa maneira, personifica isso, né? Você é uma espécie de carrossel holandês, né? Está no rádio, está na televisão, está no jornal, matando a saudade lá do jornal, que já é completamente outra coisa. Então, eu acho interessante você contar um pouquinho como é que é essa rotina, né? Como é que você consegue conciliar, né? Como é que essa multimedialidade se manifesta na prática? Para mim foi particularmente importante porque eu não consegui fazer a transição para o universo das redes sociais, né? Eu sou multimídia, mas eu estou nas mídias tradicionais, né? E eu costumo brincar, costumo dizer em tom de piada que eu estou me agarrando, né? A última que afundar, eu afundo junto, estou agarrado nela porque eu não consegui fazer a transição para esse momento da internet, especialmente das redes sociais. Eu não consegui criar uma forma que eu considerasse produtiva e relevante de atuação dentro das redes sociais. É claro que eu tenho críticas ao modelo, mas eu também tenho que fazer uma autocrítica. Eu não soube me colocar. Na internet hoje, a minha única experiência é com o podcast, com vocês da imprensa,
que é publicado às sextas-feiras. Então, eu tenho 2 rotinas diárias e 2 rotinas semanais, né? Na quinta-feira eu gravo podcast, na sexta-feira eu escrevo a coluna, às vezes sexta, às vezes sábado, dependendo de eu achar que tem um tema que precisa esperar mais um pouquinho. As minhas manhãs são ocupadas pela redação e esse normalmente é o horário em que eu estou no ar na Rádio Globo. Mas eu tenho sempre um dia de folga na Rádio Globo e aproveitei esse dia para participar aqui do evento. Acho que assim, não tem muito segredo com relação à rotina, porque rádio e televisão te permitem não ter aquele envolvimento tão longo quanto é o do jornal, por exemplo, né? No jornal você tem que passar o dia lá, fazer o fechamento, né? Como eu hoje só trabalho no jornal sob demanda, eu entrego a minha coluna e acabou. Então, todos os meus compromissos são assim, eles estão muito concentrados no momento do programa. Mais ainda na Rádio Globo, porque lá eu sou só apresentador. Então, eu só preciso me apresentar na hora do programa. E quando termina, eu me lembro que o Aidan André Mota, meu compadre, meu amigo, jornalista também, da primeira vez que ele participou do Redação Sport TV como convidado, acabou o programa e todo mundo foi se levantando para ir embora. Ele falou assim, como é que é esse negócio? Acabou? Eu falei, acabou, saiu do ar, já subiram as letrinhas, já vai passar outro programa agora, já está no comercial. Ele, na televisão, quando acaba mesmo? Eu falei, acabou, saiu do ar. Ele, não, porque no jornal nunca acaba. Fecha, você pensa se vai ter segundo clichê, continua lá conversando. Eu falei, não, se você quiser continuar aqui conversando, não tem problema. Mas acabou. No Redação eu tenho um envolvimento maior, porque sou também o editor-chefe do programa. Então, eu faço a primeira reunião com a equipe às 7 da manhã. Esse universo, né, que a pandemia ajudou a acelerar, acabou, de certa forma, me ajudando. Antes, essa reunião era presencial na Barra. Hoje, eu faço essa reunião aqui da minha casa, eventualmente, bem disfarçadinho, assim, apontando para a parede, faço até da minha cama, se eu acordar muito em cima. A equipe me vê um pouquinho de cara amassada, mas, enfim, é possível, é viável, né? Desde que não haja nenhum desrespeito, que você não apareça de pijama, que você não ofenda as pessoas, é possível fazer. Por esse lado, né? Essa coisa trágica que é a pandemia, acabou, pelo menos nesse pontinho, me ajudando em alguma coisa. Eu faço a reunião em casa, me preparo em casa e só preciso chegar para apresentar o programa. Agora, é lógico que entre tudo isso tem a informação que você não pode abandonar, né? Eu não consigo sair do Sport TV, desconectar, sair do ar e, de repente, aparecer para fazer o programa da Rádio Globo. Imagina se eu faço isso na quarta-feira, por exemplo, né? Acabou a redação, eu vou almoçar com a família, vou tirar uma soneca, vou me desconectar. Aí eu ia me apresentar para a Rádio Globo sem saber que morreu Maradona, né? Então, o impacto seria grande. Mas também não, eu acho que nem seria justo dizer que eu preciso fazer um grande esforço para isso, porque hoje a informação te persegue, né? Na verdade, se você não quiser ter informação hoje, você tem que dar um jeito, você tem que se isolar, porque na inércia a informação chega até você. Só por curiosidade, né? Como é que eu soube da notícia da morte do Maradona? Minha mulher estava nas redes sociais acessando a conta do filho de um amigo, do filho do nosso querido amigo Paulo Júlio Cleman, que nós perdemos no acidente da Chapecoense. Theo Cleman publicou uma nota sobre a morte do Maradona. E a gente estava na mesa do almoço. Ela falou, Maradona morreu. Eu falei, como assim? Ele, não, está aqui no Instagram do Theo. E aí, claro, né? A partir do momento que você acessa o ge.globo, já tem aquela lista enorme de informações. E a Globo News está no ar direto, e o Sport TV também. Enfim, a partir daí, você é meio que absorvido por aquele universo informativo. Obrigado, Marcelo. Além disso, eu queria agradecer mais uma vez a sua gentileza. Marcelo pediu folga hoje para estar aqui com a gente, então ele está entregando seu tempo de folga a gente. Obrigado, Marcelo, a família também, que está abrindo mão aí do tempo com o Marcelo. Só para estabelecer uma comparação, Marcelo, curiosa, em 94, né, na terra da tecnologia, na Copa do Mundo de 94, eu demorei muito a saber, eu estava cobrindo, eu era o chefe da equipe do Jornal do Brasil naquela Copa,
e eu demorei muito a saber que o Maradona tinha sido pego no doping. Imagina, isso não seria possível hoje. Eu Sim. saí de avião de uma cidade, estava voltando para Los Gatos, que era a base da seleção brasileira, e a base também do Jornal do Brasil, e o celular, que era um negócio que pesava mais ou menos meio quilo, ele descarregou, e eu não tinha onde carregar, porque a gente não carregava celular com facilidade, era um carregador que era um trambolho, você tinha que arrumar um telefone, uma tomada, no carro nem pensar carregar, peguei um táxi no aeroporto de São Francisco e fui para Los Gatos de táxi. Quando cheguei no hotel, o jornal no Rio estava desesperado e tinham milhares de recados na recepção, porque o Maradona tinha sido pego no doping, a gente estava trocando a cobertura e ninguém tinha conseguido me avisar e eu não sabia, efetivamente. Isso no lugar onde é a terra da tecnologia. Imagina, isso não aconteceria hoje em hipótese nenhuma. Certamente, dentro do avião, eu provavelmente estaria conectado, se o avião tivesse a disponibilidade disso, eu teria sabido ainda no avião, né? Porque, trabalhando, certamente, eu teria contratado o serviço de Wi-Fi no avião se ele tivesse. Mas, enfim, né? Pensando também nessa mudança de tempo, né? Falando um pouquinho de televisão, que é o veículo em que você está trabalhando já há algum tempo, e transmissão, né? A gente vê uma evolução no modelo de negócios, impactada, na verdade, o modelo de negócio impactado pela questão da tecnologia. Então, a gente tem hoje as possibilidades, né, do streaming, de canais de transmissão, que, na verdade, são canais, por exemplo, Maicujo, né, DAZN, que não são canais de televisão e transmitem, na verdade, jogos de forma paralela, com a linguagem da televisão, mas pela internet. Qual é o que você percebe como mudança de modelo de negócios, e se esse momento ainda é um momento de indefinição, que o mercado ainda não sabe exatamente como vai ficar, ou já tem um modelo a seguir aí à frente? O que você acha? Para chegar a essa resposta, eu quero contrapor duas histórias à sua. Nessa época eu trabalhava no Globo, não estava na Copa, mas o Jorge Luiz Rodrigues, nosso companheiro de equipe, estava na FIFA, na sede que a FIFA constrói dentro da Copa do Mundo, nessa Copa. E ele foi o primeiro jornalista a saber da notícia, né? Agora, o texto completo do Jorge só foi publicado no dia seguinte no jornal o Globo, né? Hoje, o Jorge, estando presente, né, tendo essa notícia em primeira mão, olha quantos caminhos ele teria para fazer essa notícia chegar a todo mundo, né, sem ter que esperar o dia seguinte. A gente vivia também, né, uma certa frustração, às vezes. Já tinha notícia, mas precisava segurar, ficava preocupado que ninguém soubesse, né, para que você não pudesse dar o que a gente chama no jargão jornalístico de furo, né? Em 1996, 2 anos depois, eu estava na sala de imprensa em Atlanta, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Era uma sexta-feira e eu estava fazendo o chamado pescoção, né? Estava fazendo uma matéria para o jornal de domingo. Até me lembro, era uma entrevista com o Bernardinho. Estou ali digitando e de repente a gente ouve um barulho muito alto. E tinha muita gente, tinha muito jornalista do Japão, da China, da Índia, né? Pela questão do fuso horário, mas tinha um inglês perto de mim e eu me lembro dele dizendo: isso parece uma bomba. E aí eu pensei, eu não conheço bomba, né? Depois, no Rio de Janeiro, a gente passou a ter uma expertise maior em outros tipos de explosão, né? Mas assim, eu sabia o que é uma bomba, mas falei, esse cara é inglês, né? Ele conviveu com IRA, ele deve saber qual é o barulho de uma bomba, eu vou lá ver o que é isso, né? Fechei o computador e fui. Era uma bomba, era a bomba que explodiu no Parque Olímpico. E para eu conseguir contato com a redação, eu não tinha celular, eu tive que ligar de orelhão para a redação para tentar passar um relato pessoal, quer dizer, mais uma vez, aquela sensação de frustração de que eu pude contribuir muito pouco com a cobertura, mesmo estando presente no local, né? Então, hoje, já até vi aqui um comentário sobre um sabor de pertencimento que dá, né? Essa onda de transmissão pelos clubes. Hoje você tem muito mais formas de fazer a informação chegar. É lógico que isso traz imediatamente um lado positivo, né? Traz agilidade,
traz muito mais participação, você amplia as suas fontes de notícia. Agora, me preocupa, assim, pelo lado editorial, me preocupa o lado da responsabilidade, né? Porque, embora a gente não possa dizer que a mídia tradicional é responsável 100% do tempo, eu nem quero arriscar um percentual, né? Mas ela tem mais chances de ser responsabilizada pelo que faz de errado, né? E hoje, essa questão da responsabilidade sobre a notícia falsa, sobre a notícia errada, ela ainda está muito diluída, como está diluída, né, a participação de quem pode passar informações. Agora, em termos comerciais, eu ouço desde os anos 90 que a internet traria uma grande transformação e que essa transformação apontaria no caminho dos clubes. Então, assim, ó, eu tinha um chefe no Lance que gostava de falar nisso. Então, vamos lá, eu cheguei ao Lance em 97, então, 23 anos depois, talvez, a gente está vendo esse cenário um pouquinho mais perto de se concretizar. Não foi com a velocidade que todo mundo imaginava, mas eu acho que está acontecendo uma pulverização, né? Eu vi isso quando você vê os coroas fazendo, você vê que o negócio já pegou, né? Você participa desse grupo, nosso grupo de jornalistas velhos do WhatsApp, uma troca de informações sobre onde ver o jogo da seleção, e todo mundo conhecia um site pirata para ver o jogo da seleção. Falei, se os velhinhos já estão sabendo, imagina se a garotada está esperando para saber se passa ou se não passa na Globo, já está todo mundo conectado. Teve um que ouviu em árabe, teve outro que achou um site não sei de onde, enfim. Eu acho que tem hoje uma pulverização finalmente acontecendo. Acho que ainda não seria ainda irresponsável decretar o fim da mídia tradicional, mas ela enfrenta desafios, ela realmente enfrenta desafios e está se abrindo aí um mundo de possibilidades. Tomara que essas possibilidades se transformem em emprego, Falcão. Eu sempre torço pelo emprego, né? Tanto que assim muita gente fica, quando começa as discussões sobre direitos de TV, assim, na minha cabeça, no meu mundo ideal, não existiria exclusividade de direitos de TV. Todo mundo teria o direito de comprar, porque aí todo mundo montaria a sua equipe e a gente teria mais lugar para trabalhar. Eu sempre pensei assim, dessa forma romântica, infelizmente, o mercado pensa diferente. Falando de mercado, Marcelo, ainda um pouco temos de modelo de negócios, né? Em 2018, o pessoal do marketing da Globo fez uma pesquisa para identificar, mapear lá as categorias, não sei se você se lembra disso, Sim, aquelas categorias todas e tal, eles chamam de clusterização, uma dessas palavras que o marketing passou a usar mais, né? E isso significa, do ponto de vista de negócio e tal, você ampliar a entrega, na medida em que você passa a ter mais meios, mais formatos, né, conteúdos mais, usando uma outra palavra aí, mais recente, customizados. Eu queria saber um pouquinho que nós, né, vivemos essa transição, e a nossa raiz é jornalística, mas, ao mesmo tempo, a gente busca, né, se adaptar a esses novos modelos também de entrega, para usar uma palavra que os publicitários usam muito, né? Então, a gente tem aí uma entrega mais ampliada e uma possibilidade, essa entrega, é o que está aqui no chat, por exemplo, mais customizada. Como é que isso tem afetado mais diretamente, ou pode afetar daqui para frente, a mídia tradicional, e particularmente, a responsabilidade aqui você se refere do jornalismo? Dentro do esporte, a gente tem essa característica de que a customização passa muitas vezes pela afiliação ao clube, né? Então, existe sempre essa preocupação, porque, como você disse, a nossa formação é no jornalismo, nas mídias tradicionais, e a gente foi formado na cartilha da neutralidade. A gente não pode revelar o time para o qual a gente torce, o que eu acho que para o bem de todo mundo vai ficar impossível, porque hoje todo mundo já nasce nas redes sociais, então desde cedo já tem lá o registro de qual é o seu time, né? Ninguém vai precisar cavar muito fundo para descobrir qual é o seu time, porque vai ter foto sua com a camisa do seu time, do lado do seu pai, da sua mãe, no Maracanã, enfim, ou abraçado ao seu ídolo, né? Então, acho que a gente vai conseguir pular essa parte. Hoje,
as empresas de comunicação estão diante de um desafio estratégico que perpassa várias áreas, né? Não tem só a ver com a nossa, é a transformação no modelo que é chamado de, nessa linguagem da empresa, de D2C, né? Que é Direct to Consumer, ou seja, tentar fazer essa customização. Quando você aplica isso ao futebol, é importante, por exemplo, lembrar que nas pesquisas que o Ibope faz, pergunta qual é o seu time, sempre à frente do Flamengo, que costuma liderar as pesquisas, está o não tem o time. Então, no Brasil tem um percentual muito grande de pessoas que não acompanham futebol ou que não escolhem um time para torcer, né? Então, já tinha passado do tempo de pensar num modelo que não fosse o de simplesmente falar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Esse é um desafio que eu vivo diariamente, por exemplo, no Redação. Quando você vai escolher os assuntos para falar, você vai estar sempre desagradando a muita gente, né? E como você tem, a gente ainda é motivado pelo número do Ibope, né? A gente tem uma preocupação com o número de audiência do programa, é fácil notar os efeitos de quando você fala não só de um clube que tem menos torcida, como também de um assunto que incomoda mais pessoas, né? A gente costuma trazer para a redação algumas pautas que deixam muita gente desconfortável e nessa hora é preciso manter o que a gente acredita editorialmente, porque se a gente fosse se guiar só pela reação do público, da audiência, talvez a gente recuasse. O que eu acho, então, Carol, não sei se eu estou respondendo assim especificamente a sua pergunta, mas eu acho que esse momento de pensar, de absorver esses conceitos novos, de D2C, de clusterização, de customização, a gente vai estar fazendo um exercício que, na verdade, já deveria estar sendo feito há mais tempo. Mesmo no modelo anterior, as mídias tradicionais já deviam estar se questionando, se perguntando, né? Como é que eu evito a frustração do meu telespectador, por exemplo, se a gente está falando em televisão. Eu não consigo falar o tempo todo do time dele. Se ele torce para um time que é muito localizado regionalmente, ou que tem uma torcida pequena, ou que, além de tudo isso, tem uma participação pouco relevante no Campeonato Brasileiro, né? Todo ano a gente tem uma torcida de time grande que está chateada com a gente, porque a gente não fala do time dele, o time dele some. Se estiver no meio da tabela, né, se torna irrelevante. Se estiver na zona do rebaixamento, é pior, porque a gente só vai falar do time dele para dizer que vai cair, que está em crise, que vai quebrar, enfim, né? Imagino que nesse universo aqui tem alguém que já tenha ficado bravo com a gente por causa disso, ou que possa estar bravo exatamente nesse momento. Mas eu acho que a gente já devia estar se perguntando isso, né? Como não falar só para as maiorias o tempo todo, né? Como atingir mais gente ao mesmo tempo. E hoje a gente tem, na verdade, a tecnologia a favor dessa transformação. Concordo. Na medida em que você consegue desdobrar, hibridizar, você consegue supostamente contemplar mais camadas de público, né? Agora, eu acho que a partitura eu acho que pode estar encaminhada razoavelmente para isso, mas ainda tem que... Isso até chegar até a prática, eu acho que ainda demanda uma série de adaptações, de testes, Sim. enfim, de que avaliações de limites, né? No futebol, a gente tem que pensar que é o seguinte, até hoje o modelo é o da tentativa de neutralidade, né? De falar de forma neutra de todos os clubes, da forma com a divisão mais igualitária possível, que nunca é igualitária, a gente sabe disso. Quando você quer falar direto com o seu consumidor, você vai precisar parar para pensar no seguinte: eu quero falar com o consumidor, com o torcedor de um clube, em que linguagem? Eu quero falar na mesma linguagem neutra com a qual eu faço jornalismo, ou eu quero falar na linguagem de torcedor? Se eu falo na linguagem de torcedor, eu estou assumindo um compromisso com ele que tem impacto no profissional que está fazendo aquele trabalho, né? Então, se o cara se a gente escolhe assim, você é o repórter que vai falar desse clube e você vai falar com a linguagem desse torcedor, você já cria uma associação, amanhã você vai tirar esse cara para falar de outro clube com a linguagem do outro torcedor, né? É complexo. E eu acho que também traz alguns problemas, porque assim, a mesma emissora que hoje transmite o jogo de um time, amanhã transmite o jogo do outro, né? Na verdade, ao mesmo tempo em que você está transmitindo o jogo de um time, sei que eu estou falando uma obviedade, mas assim, você vai fazer um jogo do Flamengo, vamos pegar o exemplo aqui da maior torcida, né? Bom, a torcida do Flamengo é maior, me dá mais audiência, eu vou fazer uma transmissão rubro-negra. Então, qualquer que seja o time que está do outro lado, esse cara vai estar aborrecido com você, né? Por isso que a gente tentava aplicar até hoje o preceito da neutralidade. Como é que vai ficar daqui para frente?
vai exigir muita reflexão. Então, Eu acho, desculpa, Falcão, eu ia sugerir o seguinte, o Falcão faria uma última pergunta para o Marcelo, e aí a gente poderia abrir aqui para a galera, tem já o pessoal se manifestando aqui no chat, porque eu acho que fica mais interessante para a gente abarcar melhor as pessoas, convidar para o pessoal participar, eu acho que a gente otimiza melhor o tempo aqui. Pode ser assim? sim. Perfeito. Eu acho, na verdade, eu vou propor que a gente já comece fazendo as perguntas do chat para poder dar tempo de mais pessoas fazerem perguntas e a gente ampliar o debate. A gente gostaria de pedir a quem desejar perguntar ou escrever a pergunta no chat, e aí, nesse caso, a gente lê aqui a pergunta e vai fazendo as perguntas na ordem que forem chegando, ou, se preferir, falar a pergunta, fazer a pergunta de viva voz, e nesse caso a gente pede que preferencialmente abra a câmera, se puder, se não puder, não tem problema, tá? Avise pelo chat que gostaria de fazer uma pergunta de viva voz, não tem problema também. A gente vai tentar manter a ordem das perguntas pela chegada, né? E peço apenas que procurem não fazer perguntas que já tenham sido feitas anteriormente. Então, dá uma olhadinha no chat um pouquinho mais acima para não repetir a pergunta, para a gente não voltar ao mesmo assunto e ter uma maior riqueza no debate. Não vale 2 em 1, né, Falcão? Que nem coletiva da seleção, tem que dar os avisos. Não vale fazer 2 perguntas em 1. Não pode fazer 2 perguntas em uma também, tem isso também. Vale roubar, não vale roubar. E também a gente dá preferência a mais pessoas. Então, a mesma pessoa fazer 2 perguntas, a gente pula, se sobrar tempo, a gente volta a ele. Também é uma norma de coletivo, o pessoal que media a coletiva sabe. Então, eu vou aproveitar o gancho da seleção brasileira, né, assim, para anunciar, porque na próxima semana a gente vai ter um papo também com o diretor de mídia da CBF, o Eduardo Zebini. Né? Acho que muitos aqui conhecem, ele já foi diretor de esporte da TV Record, já trabalhou na Fox Sport Brasil também, é o nosso próximo papo, então. Vamos abrir, então, a pergunta, já temos algumas perguntas já rolando aqui no nosso chat aqui. Enfim, se alguém quiser, é só levantar a mão, aí a gente também, enquanto a gente está olhando aqui as perguntas aqui. Perfeito, eu posso fazer aqui a primeira pergunta que chegou para a gente, foi a do Marcos Veras. Será que após a pandemia a rotina de redações será a mesma, já que o trabalho remoto se tornou normal? Acho que não será a mesma, mas acho que ela também não será totalmente remota, porque, né, como mostram as ruas do Rio de Janeiro, a gente está com saudade de aglomerar, né? Acho que o presencial ainda tem um papel muito importante. O que eu acho é que a pandemia vai nos fazer perder o receio com um evento como esse, por exemplo, com o que eu faço todo dia aqui, que é uma reunião online, né? Achar que só o presencial funciona. Isso aí foi derrubado pela pandemia. Mas eu acho que a gente vai querer voltar ao ambiente de trabalho, vai querer voltar a se encontrar. Eu acho que vai ser um misto dessas coisas, mas certamente a tecnologia e, na verdade, eventos como a pandemia, eles são disruptivos nesse sentido, né? Por exemplo, quando eu comecei em televisão, tinha uma expressão que eu aprendi que era assim: a engenharia condenou essa imagem. Significa que o pessoal da área técnica, né, que a gente chama de engenharia, achou que aquela imagem não tinha qualidade para ir ao ar, né? Isso eliminaria, sou ruim de chutar percentual, mas acho que eliminaria no mínimo uns 40% das imagens que a gente bota no ar hoje, que são imagens de celular, que são imagens que, mesmo que sejam feitas por uma câmera profissional, elas são transmitidas pelo chamado Mochilink, né? Então, e o que acabou com isso foram as guerras, né? Principalmente a guerra do Golfo, né? Como passou a ser mais importante naquele momento ter um registro do que cuidar da qualidade da imagem, a tolerância aumentou. E aí também as empresas passaram a prestar atenção no fato de que as pessoas hoje têm uma tolerância maior com a imagem que não é de altíssima qualidade, né? Se eu der uma olhada aqui agora, eu vejo uma grande variação de qualidade de imagem. A minha, por exemplo, está atrás da de muita gente aqui. Mas a gente tolera isso, né? A gente parte do princípio de que o mais importante é o contato. Então, Marcelo, eu acho que esse é o salto que vai ser dado. Oi.
Desculpa, eu vou aproveitar essa deixa de imagem para aqui fazer a pergunta do Bruno Barreto. O que você pensa sobre as emissoras de rádio que transmitem jogos de futebol com imagens pelo streaming, via Face ou YouTube, mostrando as reações dos narradores, comentaristas ao longo da jornada? Como fazem a Jovem Pan e a Bandeirantes? Você acha que esse modelo vai pegar a ponto de ser incorporado também pelas rádios Globo e CBN? Bruno, parta sempre do princípio de que eu sou velho, então algumas novidades me incomodam, eu preciso me adaptar a elas, né? Eu estou acostumado a ver uma transmissão que só mostra o campo, então, para mim, qualquer outro elemento, ele me perturba, ele tira a minha concentração. Eu acho que esse modelo tem feito relativo sucesso, eu sei que tem gente que gosta muito. Eu vivi a experiência esse ano das TVs de clube, né? Naquele confronto entre Flamengo e Fluminense, eu precisava ver os jogos e em determinado momento eles só existiam nas transmissões de TV de clube. Para mim era um incômodo muito grande ver tanto texto passando na tela e você ter o jogo encurralado num cantinho da tela. Isso é para mim, né, gente? Para gente da minha geração. Imagino que para vocês que nem usam mais o conceito de segunda tela, né? Segunda tela é uma expressão que velho usa para falar da internet. Para vocês isso já está incorporado, já faz parte da linguagem. Eu acho que essa coisa de mostrar a reação, ela tem o seu público e, mais uma vez, ela passa pela questão da sua linguagem. Se você é neutro, né? Se você parte do princípio da neutralidade, para que você vai querer mostrar suas reações? Em alguns momentos, na verdade, isso até já aconteceu. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, teve um momento, eu trabalhava no Sport TV 4, que era um canal que não mostrava eventos, era um canal de jornalismo 24 horas e a gente ficava dando dicas da programação. E a gente dizia que era o canal da sofrência, porque para quem gosta de esporte era assim, a gente mostrava a imagem de um grande evento, dizia, olha, tá vendo esse evento aí? Ele está passando no Sport TV 8. E aí ele saía da nossa tela, a gente deixava de ver o evento enquanto estava no ar. Quando chegou o pênalti que o Neymar ia bater contra a Alemanha na final do futebol, foi até eu que fiz o pedido. Falei, agora não vai sair não, agora fica aqui. Eu não vou dizer que isso aí está no Sport TV 12 e ficar aqui sem saber se o Neymar acertou o pênalti ou não acertou. Então a gente ficou ali ao vivo torcendo pelo pênalti do Neymar e a nossa reação foi: a seleção brasileira sempre traz esse fator mais unificador, né? Agora, eu acho que as reações nas transmissões de rádio ou de TV, elas estão sempre ligadas ao fato de que quem está transmitindo torce por um time. E a gente já viu também alguns exageros muito preocupantes, né? Como a ofensa racista ao Marinho, por exemplo, que saiu de uma transmissão dessa, né? Em que não era Jovem Pan, se não me engano era 97 FM, também não quero ser injusto aqui, errar o nome da emissora, mas tinha um comentarista fazendo o papel de torcedor e ele fica irritado com o Marinho, porque ele erra um lance, ele é torcedor do Santos, e ele faz o que seria uma piada que, na verdade, era uma ofensa racista ao Marinho. Então, passa por toda essa linha, essa preocupação que eu tenho aí, que é também editorial, né? Como você faz esse balanço entre o comercial e o editorial. Obrigado, Marcelo. Vamos chamar o Eduardo Machado. Eduardo Machado gostaria de fazer uma pergunta de viva voz. Eduardo, se puder, já está com a câmera aberta, por favor. Boa noite, Barreto. Boa noite a todos. Eu sou Eduardo, aqui de Florianópolis. Eu gostaria de saber qual a visão que tu tem do crescimento da popularidade dos esportes americanos no Brasil, né? O Brasil sempre foi um país que o futebol sempre esteve em primeiro nível, até hoje está, e eu acho que dificilmente isso irá mudar. Mas, por exemplo, há pouco tempo o Sport TV começou a transmitir a NBA, a ESPN transmite a MLB, a NFL, a NHL. Eu gostaria de saber qual a visão que tu tem do crescimento da popularidade dos esportes americanos e o que isso pode interferir na mídia tradicional brasileira. É um fenômeno que não é recente, né? Já tem um tempo que os esportes americanos chegaram ao Brasil, principalmente por intermédio da ESPN. O espetáculo é sempre muito bem apresentado, né? Ele vem muito bem empacotado e a gente está falando aqui de esportes de altíssimo nível. São esportes que ainda não têm uma penetração na cultura do torcedor brasileiro a ponto de serem grandes sucessos de audiência,
né? A gente tem pontualmente jogos da NBA, por exemplo, que dão audiências relevantes. A gente tem o Super Bowl, dentro das transmissões de futebol americano, que também tem números relevantes de audiência, mas, no geral, se você começa a diluir, se você pega a média das transmissões da NBA e a média das transmissões da NFL, eu não quero cometer aqui um erro grave, mas assim, do que eu já acompanhei, não chega aos pés da Série B do futebol brasileiro, por exemplo, em termos de audiência. Tá? Eu não estou querendo usar aqui a audiência como fator único de avaliação. Agora, nesse universo mais pulverizado, em que você vai querer falar com clusters, uma das coisas que claramente todo mundo tem que passar a prestar atenção são os esportes americanos, até porque eles mobilizam um público que é muito dedicado e que é muito fiel. Então, ali você também vai ter, dentro dessas comunidades, né, oportunidades comerciais que podem ser muito interessantes, mesmo que esse número bruto, que é o número da audiência, ele possa não parecer tão relevante, né? Mas eu acho que hoje é uma realidade, na verdade é um processo que vem se consolidando, não é assim uma coisa que começou ontem, né? Você tem comunidades se formando, você tem talvez já mais de uma geração é exagero, mas assim, você tem já uma participação mais ampla, assim, em termos de faixa etária, né? Então, eu acho que sim, merece muita atenção. Desculpa, Marcelo, Eduardo, só para complementar, uma vez quando eu conversei com o executivo da NFL aqui para o Brasil, né, ele foi categórico, já tem alguns anos, né, lá no Negócio Esporte, na Bradesco Esportes FM, e ele apostava muito o Brasil como um segundo mercado fora dos Estados Unidos, né? Claro que, como o Marcelo falou, isso é relativo em relação à audiência ainda de modalidades tradicionais, mas eu acho que a exceção do futebol, que reina absoluto, tem muita coisa mudando, e o Marcelo pode falar muito melhor até sobre isso. Sim, é que assim, se você for olhar de uma forma muito básica, assim, ranking de audiência, os esportes americanos perdem para o vôlei, por exemplo, não perdem nem para a Série B, né? Perdem para o vôlei. O vôlei tem, dentro da audiência do Sport TV, do que é relevante nos nossos números, uma história já muito consolidada. Mas, como eu disse, se você está olhando para um universo, né, que hoje é mais voltado para o contato direto com o consumidor, é lógico que você tem que olhar esse grupo, até pela forma como ele se relaciona com o esporte. Marcelo, eu vou passar aqui a bola para o Gabriel. Tem também a pergunta do Guilherme aqui na sequência, mas eu queria chamar primeiro que o Gabriel também manifestou aqui o desejo de fazer uma pergunta de viva voz e depois, na sequência, vem a pergunta do Guilherme. Tá? Gabriel? Gabriel já está ali com a câmera aberta. Sai que é sua. Está mudo. Então, Marcelo, vamos responder. Agora abriu. Opa, Gabriel, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui. Eu sou Gabriel, sou aluno de jornalismo da PUC-Rio, no terceiro período. Marcelo, nesse quesito da Sport TV tem evoluído bastante. Gostaria de saber qual a sua percepção em relação à ausência de negro nas bancadas do jornalismo esportivo. Nós fomos provocados a uma profunda reflexão na Semana da Consciência Negra de 2019, né? O Redação já tem há algum tempo uma preocupação com essa pauta, com a pauta do racismo no esporte. E aí, como é que as redes sociais entram, né, na história? Isso aconteceu recentemente com a Globo News, né? Até o internauta que fez a provocação, aquela frase que ficou famosa, rapaziada, o assunto é racismo, ele é comentarista do Redação, é o Irlan Simões. Mas no ano passado nós estávamos, mais uma vez, porque os casos são muito recorrentes, né, falando de um caso de racismo no futebol, e o Júlio Oliveira, que é narrador do Sport TV, publicou um desabafo nas redes sociais, dizendo, olha, mais uma vez eu estou vendo um caso de racismo ser discutido por uma bancada composta apenas por brancos, né? E como veio de um colega, né, e veio em forma de desabafo, isso nos provocou uma reflexão. Nós convidamos ao longo de toda a semana, e estava perto da Semana da Consciência Negra, então nós usamos a Semana da Consciência Negra para abrir o espaço para jornalistas negros,
do Sport TV e de outros veículos para falarem dessa situação, né? Durante muito tempo, eu acho que a gente se escorou numa situação social para justificar o que a gente não estava fazendo, né? Porque a nossa resposta era sempre assim, mas tem pouco negro na bancada do Sport TV, mas tem pouco negro na nossa redação, tem pouco negro no jornalismo esportivo, tem pouco negro no jornalismo, tem pouco negro na faculdade de comunicação, tem pouco negro na universidade. Ou seja, então eu não preciso resolver o problema. Como o problema vem muito antes de mim, né, eu não preciso me mobilizar. E especificamente no caso do Redação, esse foi um momento em que a nossa resposta pré-fabricada foi questionada, né? E eu ouvi ali muitos questionamentos interessantes, como, por exemplo, o fato de que você... também a gente usava como justificativo o fato de que, mas a gente está tentando identificar talentos, mas a gente não consegue, e aí veio uma resposta muito, muito sagaz, assim, né, de um dos debatedores que disse, olha, tem muito jornalista branco aí também que não é top de linha, né? Muito debatedor aí que está aí meio que ocupando espaço, né? Por que o jornalista negro precisa ser o melhor de todos? Então, todos esses questionamentos vieram para frente da câmera. Eu considerei um momento muito rico. De lá para cá, isso mudou a situação? Não. Nós demos pequenos passos ainda, né? O Redação também já tinha uma preocupação com a participação feminina, a gente tinha conseguido fazer alguns avanços, mas se você pega da Semana da Consciência Negra de 2019 para a Semana da Consciência Negra de 2020, por coincidência, eu olhei a escala que é feita por mim, e eu não tinha prestado atenção nisso, todas as mesas eram formadas por debatedores brancos, durante a Semana da Consciência Negra, né? Nós acabamos fazendo mais uma rodada de conversas com os jornalistas negros, então houve alguma representatividade, mas ainda não no nível que a gente gostaria, que a gente queria. Existem realmente obstáculos, existem empecilhos, mas eu não quero usar nenhum deles como desculpa. O que eu quero dizer é que a gente passou por uma reflexão, entendeu que realmente a representatividade era baixa e ainda não conseguiu avançar como gostaria, mas avançou alguma coisa. Obrigado, Marcelo. Barreto, obrigado, Gabriel. Eu sei que a gente tem a pergunta do Guilherme Henrique, que estava ali na agulha para a gente fazer, mas eu vou pedir licença só para linkar essa pergunta com outra pergunta que foi feita pela Ana Beatriz Tavares, não exatamente sobre a questão racial, mas a questão também de discriminação. Então, vou ler a pergunta e vou passar para o Marcelo, e, na sequência, a gente faz a pergunta do Guilherme Henrique. A pergunta da Ana Beatriz Tavares é a seguinte: Barreto, você acha que, de alguma forma, ainda existe no jornalismo esportivo uma resistência na contratação de mulheres? Eu acho que existe uma resistência cada vez menor, até porque tem cada vez mais mulheres se interessando pelo jornalismo esportivo e a gente vê hoje nas redações uma ocupação maior. Eu não tenho números em mão, então seria leviano eu querer bancar isso, mas a sensação que eu tenho é que já se avançou mais nesse terreno do que na questão racial, por exemplo. Eu acho que hoje a proporção entre jornalistas homens e mulheres um pouquinho mais equilibrada do que a proporção entre jornalistas brancos e negros dentro das redações esportivas. Mas isso, como eu disse, não está ancorado em números, tá? Eu não posso ser irresponsável e dizer assim, é isso que acontece. Isso é uma sensação que eu tenho. Acho que ainda falta abrir mais espaço para as mulheres, assim como faltava, por exemplo, na bancada do Redação, né? Hoje nós temos no nosso quadro fixo uma comentarista mulher, que é a Renata Mendonça, e a Camila Carelli, da Rádio Globo, faz participações. Ela é da nossa escala, mas ela não está no programa toda semana. É pouco, né? Agora, hoje existe um direcionamento, existe uma preocupação, existe um olhar voltado para ter mais comentaristas mulheres, mais comentaristas negros e negras. Mas, como eu disse, está muito ainda no começo do caminho, está muito no começo desse processo. E a gente precisa corrigir preconceitos que estão arraigados, né? Eu, por exemplo, até hoje me penitencio pelo fato de ter escrito o livro Os 11 Maiores Camisas 10 do Futebol Brasileiro e não ter pensado na Marta,
Não é que eu fiz uma seleção e excluí a Marta porque achei que ela não mereceria estar ali. Eu não cogitei a Marta, porque os 11 maiores camisas 10, para mim, são os do futebol masculino, né? É um jeito de pensar. O que é futebol? Futebol é um esporte masculino. Futebol é um esporte jogado por homens. Ou, como se dizia quando eu era criança, né, nas divisões de base lá em Bicas, futebol é jogo para homem. Né? Quando você reclamava muito, se usava essa expressão sexista. Então, eu acho que são padrões que a gente vai mudando aos pouquinhos e tem que mudar os nossos também. Eu vejo um avanço, mas entendo que ele é muito lento. Eu vou chamar o Cris. Obrigado, Marcelo. O Cris de Lima também já está um tempinho aqui com a mão levantada. E depois a Natália Movila. Cris, ainda bem por que favor. a mão é virtual, né, Leandro? Que aí não cansa, pois ia cansar, né? Desculpa, Cris. Desculpa, viu? Eu já tinha visto, estava aí. Vamos lá, por favor. Sem problemas, professor. Boa noite para vocês, boa noite para o nosso convidado Marcelo Barreto, sou fã. Sou Cris de Lima, sou aqui de Juazeiro da Bahia, sou formado em jornalismo e atualmente sou repórter na TV Grande Rio, que é afiliado da Globo, aqui na cidade vizinha de Petrolina. Sou um dos responsáveis por fazer a parte de esportes, cobrir esportes. E, Barreto, uma das questões que a gente mais tem, acho que foi até comentado aqui, é sobre essa questão do bom senso, do meio termo, do entretenimento, dentro até mesmo do próprio VT, né, da própria matéria do jogo, de uma cobertura, e a questão da notícia. Você acha que isso é uma questão realmente dessa garotada nova que vem, trazendo mais, digamos, mais graça, mais entretenimento? E o que é que essa garotada nova precisa ter dos mais velhos, digamos assim, já que você estava falando de saudosismo, né? Vou te contar de uma provocação que eu faço com o Rafael Rezende, mas antes eu queria te fazer um pedido. Quando a pandemia acabar e a gente puder voltar a se movimentar, arranja um evento para eu fazer aí em Juazeiro. Eu tenho uma curiosidade gigante de conhecer Juazeiro e Petrolina. Já está arranjado. Eu adoro a música. Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Eu adoro o Rio São Francisco, é um lugar que eu quero muito conhecer. Com relação à provocação que eu faço com o Rafael Rezende, eu brinco com ele dizendo assim, eu nunca vi uma geração que chegou para organizar. A sua geração chegou e quer organizar o futebol. Você só pensa em tática, em informação, em número, a influência do videogame, isso, em tom de provocação, né? E aí ele responde sempre dizendo assim, mas a sua bagunçou demais, né? Aí eu me defendo dizendo, vamos lá, não foi só a minha, né? A bagunça veio até a minha geração. Eu acho que hoje você tem hábitos mudando, né? Então, eu não posso ser muito crítico também com a minha geração, porque eu acho que a gente tem, dentro da história do jornalismo esportivo, você, por exemplo, um cara mais velho do que eu, que infelizmente já nos deixou, que é o Raul Quadros, né? Ele foi até citado num podcast que eu gravei hoje. Um cara que chegou quando a televisão ainda estava tentando encontrar uma padronização de formato no Brasil, né? Nos anos 70, né? Porque havia um preconceito, achava-se que todo mundo que fazia comunicação era hippie, tinha um cabelo grande e tal, então a TV Globo mandou cortar cabelo, tá? Botar um terno e tal, né? Seguiu os padrões do jornalismo americano, e isso funcionou muito bem para muita coisa, né? Mas como toda padronização, acabou criando muita repetição. E aí, dentro do universo do esporte, você tem o Raul Quadros quebrando isso. Depois, você tem o Regis Rezin, que chega com uma linguagem diferente. Você tem o Tadeu Schmidt, que chega aos gols do Fantástico, também procurando fazer de outra forma. Então, assim, eu acredito que eu faço parte de uma geração... Alguém usou essa expressão outro dia, não sei se foi o Christian Toledo ou se foi o Thiago Mastroianni, um dos nossos correspondentes no Redação Sport TV, disse o seguinte, é uma turma que tirou a gravata do jornalismo esportivo, né? Então, eu me sinto um pouco parte desse processo, né? Enfim, eu sinto parte desse processo não porque eu acho que eu tenho alguma relevância nele, mas porque eu estou trabalhando na época em que isso acontece. Hoje, assim... Quais as mudanças que eu vejo? Né? Eu tenho um filho de 13 anos, então eu noto que ele gosta mais do futebol do videogame do que do futebol de verdade. Ele não tem paciência de ficar 90 minutos na frente da televisão. Não é que ele não se interesse por futebol. Nós torcemos pelo mesmo time, ele quer saber se o nosso time ganhou ou perdeu, mas para ele não é importante estar na frente da televisão durante todo o período do jogo, porque ele sabe que tem outras formas de ver os gols depois, de recuperar. Ele tem os canais de YouTube onde ele já acessa, enfim. A cena comum aqui em casa é eu vendo o jogo na televisão, ele lá dentro no computador, né? Aí, às vezes, eu grito para ele, Pedro, foi gol!
E aí, 1 minuto depois, ele fala, pô, pai, que golaço, hein? Porque ele já achou um jeito de ver aquele gol sem estar ligado na televisão, né? Eu acho que o videogame tem uma influência muito grande na forma como toda uma geração, e quando eu falo toda uma geração, é porque assim, tem gente da minha idade que joga videogame também, né? Mas, evidentemente, o público mais jovem tem mais ligação com videogame. Essa ligação com formação tática, com estatísticas, ela passa muito pelo videogame, né? E agora vai passar também por algo que eu acho que é preocupante, que são os sites de apostas, né? Os sites de apostas podem trazer muitos problemas para o futebol, mas eles têm essa ênfase na estatística, no dado numérico, enfim. Então, eu acho que hoje você tem muito mais do que uma garotada que está chegando para o jornalismo esportivo para fazer diferente, você tem uma garotada que está esperando que o jornalismo esportivo seja feito de uma forma diferente, né? Eu acho estranho hoje falar assim, mas eu mudei de categoria, eu já tenho mais de 50 anos. Então, assim, você sempre acha que é o garotão, né? Mas eu não sou. E o meu público no Redação Sport TV, quando se divide em faixa etária, o público mais relevante é os 50 a mais. É quem tem 50 anos de idade ou mais, né? Há 20 anos eu ia pensar, pô, só tem velho me vendo. Hoje eu penso, não, é minha galera que está me vendo, eu entendo essa galera, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação. Então, será que isso significa que eu não estou falando a língua de quem está chegando agora para curtir o futebol? Né? Eu acho que é um desafio constante, um desafio permanente. Você tem razão, Marcelo. Acho que para todos nós que trabalhamos, ou quem quer trabalhar, e quem de alguma maneira constrói essa relação intensa com o esporte, que é deliciosa, tem que ficar atento a esses sinais, né? Eu também, coincidentemente, tenho esses sinais aqui em casa e percebo, até na minha pesquisa que eu fiz de doutorado, que as experiências, né? As filiações afetivas e cognitivas que constroem o torcedor, a torcedora, ou a espectadora, o espectador, ou numa lógica de mercado, o consumidor, a consumidora de futebol, elas mudaram bastante. O videogame, inclusive, é um dos novos vetores, a gente sabe disso. Eu queria emendar aqui em 2 perguntas, uma do Guilherme, que já está aí na fila há um tempo, e a outra do Felipe, que apontam, né, para essas novas linguagens, os novos formatos, enfim. O Guilherme pergunta mais especificamente como é que você acha que vai ficar o mercado, né, depois, quando um dia esse pesadelo acabar, da pandemia. E o Felipe já vai mais em cima dos formatos da transmissão, com mais análises, com mais dados, até que ponto isso pode incluir ou, de certa maneira, afastar, como é que a transmissão esportiva vai caminhar para esses novos formatos com mais dados. O que você acha também sobre isso? Bom, vamos lá. Mercado, responder com cuidado, né? Porque todo jornalista tem a tentação de dizer assim, qual é o conselho que você daria para um estudante? Aí a gente tem a tentação de dizer, pula fora enquanto é tempo, pelo amor de Deus, larga isso, mas não é verdade, né? Não é assim que a gente se sente. O mercado do jornalismo hoje é muito desafiador, eu acho. Mas eu acho que com relação à pandemia, né, que é o foco da pergunta, eu acho bom a gente levar em conta que a pandemia atingiu um mercado que já estava em crise. O mercado do jornalismo teve mais ondas de demissão em 2019 do que em 2020. Ele já chegou a 2020 muito enxuto. A gente não, pelo menos, de novo, né? Eu não estou aqui ancorado em números, não estou dizendo assim, ó, tantos jornalistas foram demitidos em 2019 e tantos foram em 2020. Eu não tenho lembranças assim de grandes ondas de demissão no mundo do jornalismo em 2020, como eu tenho em 2019. Né? Então, assim, era um mercado que já vinha encolhendo, que já vinha passando por uma redução muito drástica e por uma mudança de formato, de concepção. É uma indústria em profunda transformação, o jornalismo. Né? Qual é o impacto que a pandemia vai ter nisso? Assim, acho que é mais um elemento para a gente observar. Agora, o que eu acho que a gente também não pode deixar de levar em conta é que hoje o próprio conceito de jornalismo está se expandindo, né? Está se ampliando, e isso pode afetar o mercado. Com isso, eu faço a transição para a segunda pergunta. Quando você fala em dados, isso aí, assim, não adianta ser velho rabugento, ser velho teimoso. Né? Já era.
esse universo, o futebol já pertence a esse universo. É só você olhar para o que é hoje o Cartola FC dentro da Globo, né? O Cartola já é uma unidade autônoma, né? Já tem uma participação absolutamente relevante dentro da nossa forma de cobrir futebol. Não é só assim, o Cartola é legal, é importante ter uma galera lá, que vai ter uns nerds lá que ficam tabulando. Não é isso. O Cartola gera informação. Quando a gente cita no Redação Sport TV o espião estatístico, que traz dados e que a gente discute, é uma galera que está trabalhando também para o Cartola, né? Então, esses universos já estão integrados e não adianta querer virar as costas para isso, né? Isso seria um romantismo bobo. Agora, talvez seja por aí que pinte uma ampliação de mercado, né? Outro dia, o filho de uma amiga que está na faculdade fazendo economia e é apaixonado por esporte, o sonho dele era jogar na NBA, ele me perguntou, você acha que tem um caminho para quem, como eu, estuda economia e gosta de esporte, dentro do esporte da Globo? Eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso, mas provavelmente esse caminho já existe. Provavelmente já tem gente sendo contratada de outras áreas para fazer isso, né? Então, o que eu acho que pode acontecer é surgirem outros caminhos que não o jornalismo para você fazer jornalismo esportivo. Pode parecer contraditório, mas eu acho que faz parte dessa ampliação do espectro. Tomara que ela vire ampliação de mercado. Eu estou sempre torcendo pelo mercado. Eu quero mais vaga, mais emprego, mais gente trabalhando. Vou passar a bola para a Natália agora. Natália, obrigado por aguardar, tá? Você vai fazer a pergunta de viva voz? Sim. Sim, tirou o mute. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Vou pegar o gancho da Ana Beatriz Tavares no chat, falando mais sobre essa questão da mulher. No jogo, se não me engano, foi dia 16, entre o Botafogo e o Bragantino, que foi marcado por, enfim, na minha opinião, erros pesados do VAR, da arbitragem, enfim. E nessa noite, quem estava comentando, a comentarista de arbitragem era a Nadine Bastos, e pelo menos na minha bolha de rede social, Twitter, etc., muitas pessoas estavam sendo, na minha opinião, injustas com a profissional, porque estavam atacando ela de maneira absurdas e preconceituosas. Não estou dizendo que árbitros e comentaristas são xingados, claro que são, mas na minha opinião, a Nadine, assim, extrapolaram um pouco. E aí eu queria saber de você como você vê essa conquista, né, do espaço das mulheres, elas conquistando cada vez mais, e se você acredita que mesmo em um país tão preconceituoso, tão machista, em algum momento isso vai mudar, porque, como você tinha citado, a Renata Mendonça foi contratada, se não me engano, em julho, né, pelo Grupo Globo, ela era das vibradoras, e também temos Bárbara Coelho, Marina Isidro, ex-Grupo Globo também, Ana Thaís Matos, e queria saber um pouco de você, como você vê essa conquista, e comentar um pouco sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que está enraizada, né, que é a ofensa direcionada à mulher e ao negro também. Eu acho que a gente pode, né? Ninguém é chamado de branco safado, né? Mas é chamado de negro safado. Quando a gente fala assim, comentaristas de arbitragem homem, ou árbitros, os homens também sofrem ofensas, sofrem, e normalmente o ofendido é a mãe dele, né? Ele é filho, né, da ofendida, né? Então eu acho que isso aí, essa questão da ofensa, ela está ligada ao preconceito enraizado também. Acompanho interações com algumas das nossas comentaristas, não de perto, mas assim, volta e meia a gente já conversou sobre isso, e eu ia usar a palavra chocante, mas assim, é tão repetitivo. Bom, é sempre chocante, acho que tem que usar a palavra chocante, sim. Como a ofensa direcionada à mulher é sempre a ofensa sexual, né? É sempre uma ofensa ligada ao gênero, né? É tudo ligado à prostituição, né? Fazer essa ligação. A mulher, quando erra, é porque ela é isso, ou então porque ela é vagabunda, né? Ou então é porque ela teve que se relacionar com alguém para assumir aquele posto. E isso não é falado de homens. Então, realmente existe essa desigualdade até na ofensa, né? E o homem, quando é xingado, ele é xingado de homossexual, né? Ou seja, entra aí mais um preconceito enraizado que a gente tem. Mas eu não sei se isso é só no universo do futebol, não, né? Acho que isso
tá no tecido social, né? Esse tipo de pensamento. Até na forma como se ofende, a gente identifica os preconceitos do povo brasileiro. Agora, todas essas que você citou já passaram por momentos como esse, que a gente está exemplificando aqui, e elas entendem que também tem um papel do pioneirismo, né? Como a situação é desigual, né? Na verdade, a gente já deveria estar acostumado a ter mais comentaristas mulheres, mas ainda trata isso como novidade. Eu, por exemplo, já editei uma revista no Lance que tinha uma colunista de fofoca. Era uma personagem chamada Marifute, que era Marifute, derivava de Maria Chuteira. Então, era uma coluna, quer dizer, eu já editei isso. Né? Eu tenho isso no meu currículo. A forma como a gente tratou a mulher no esporte, ela foi muito objetificada até bem pouco tempo atrás. Né? A mulher, durante muito tempo, ocupou o espaço de uma figura bonita que não falava nada, né? Aquelas assistentes de palco que muitos programas de debate já tiveram. Enfim, então, eu acho que é um processo que está sendo construído e que ainda acho que ainda vai enfrentar muitos obstáculos até que a gente consiga chegar numa situação mais aceitável. E a ofensa, né? A ofensa sexista faz parte, infelizmente, desse processo. Obrigado, Marcelo. Lamentamos todos as questões de preconceito que perpassam o futebol e, infelizmente, vão além do futebol, perpassando toda a sociedade. Né? Temos que brigar contra os preconceitos em todos os setores, no futebol e no esporte de maneira geral, eles estão muito enraizados. Voltando aqui um pouquinho ao tema mídia tradicional e avanço da tecnologia, o Leandro tem uma pergunta que ele fez aqui, o Leandro Azevedo. Ele pergunta, eu vou resumir um pouquinho a pergunta do Leandro, ele pergunta o seguinte, ele diz que você ainda está muito preso à mídia tradicional, como você mesmo comenta, mas se você não consideraria fazer lives com outros, com seu público, né? Se você poderia falar diretamente com seu público em lives. E lembrando que alguns outros narradores, comentaristas costumam fazer isso. A live foi um evento da pandemia, né? Todo mundo fazia live, começaram a pintar muitos convites para live, até que num determinado momento a Globo me chamou e falou assim, olha só, a gente está pedindo para vocês não aceitarem convite para fazer live, né? Porque a gente tem uma preocupação com a superexposição. Eu tenho um pensamento muito conservador sobre jornalistas em redes sociais, tá? Já quero fazer esse disclaimer, porque o que eu posso falar daqui para frente pode ser decepcionante para muita gente. Eu vejo redes sociais como veículos de comunicação. Eu tenho contratos com 3 empresas que são do mesmo grupo, né? Mas são 3 empresas diferentes que estão me pagando por informação e por opinião, né? Então, eu considero contraditório ir para a rede social, dar informação e emitir opinião. Eu sei que essa relação ela nunca foi assim tão separadinha, né? E sei também que as empresas têm um comportamento que às vezes é dividido. Porque, por exemplo, uma empresa de comunicação gosta que os seus apresentadores, narradores, repórteres estejam nas redes sociais divulgando o próprio trabalho, porque eles estão divulgando também o trabalho das emissoras. As próprias emissoras, elas se questionam sobre se vale a pena ou se não vale a pena estar nas redes sociais, né? Algumas são mais avançadas do que isso. Acho que tem um caso que já está até sendo estudado no Brasil, que é o do Spot Interativo, né? Que já chegou como um canal de presença forte nas mídias sociais, que tinha essa filosofia de trabalho, né? A Globo tem alguns momentos em que está mais presente, tem outros em que estuda mais um pouco, enfim. Eu acho uma relação muito, como é que eu vou dizer, não é exatamente conflituosa, mas tem muita coisa misturada, sabe? Então, assim, eu particularmente, eu não considero, não é que é justo, assim, eu não acho 100% correto eu falar diretamente com as pessoas que me acompanham
se eu estou empregado em empresas que me empregam justamente para fazer isso, né? Para falar com essas pessoas utilizando os canais que elas têm, né? Então, eu até uma vez tive uma reunião sobre isso, com pessoas dizendo, não, olha como é bom estar na rede social, o pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo, né, fez sucesso nas redes sociais e chegou à televisão. Eu falei, mas eu já estou na televisão, eu já tenho esse espaço. É lógico que daqui a pouco, né, pode ser que estar na televisão seja menos relevante, que esse universo dê a volta, né, e eu possa um dia querer chegar às mídias sociais via televisão. Eu não tenho questão fechada sobre isso. Eu não me considero um radical anti-rede social, né? Isso seria fechar os olhos para um fenômeno que hoje, né, é absolutamente relevante no mundo. Eu só questiono essa questão da minha participação como jornalista na rede social. Porque, como jornalista, eu acho que eu devo trabalhar para as empresas que me pagam. E eu já vi muitas vezes, por exemplo, jornalistas divulgando notícias no Twitter antes de divulgarem nos seus próprios veículos. Isso, eu particularmente, pode ser uma questão geracional, pode ser porque eu sou velho, mas eu acho isso uma loucura, né? Isso é uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Enfim, eu tenho problemas com as redes sociais também, tá? Eu não estou querendo aqui me colocar como, né, aquele cara que sabe a verdade sobre as redes. Está todo mundo errado porque está na rede social e só eu sei que vocês estão todos errados e estou aqui fora. É uma questão pessoal também. Eu vejo limites na minha atuação como personagem das redes sociais. Então, talvez seja por isso. Não sei se responde exatamente a pergunta, mas eu tenho uma relação muito conflituosa não é com as redes sociais em si, acho que são ferramentas poderosas de comunicação, até de apuração. Acho que o jornalista não pode não estar nas redes sociais se quiser apurar. Eu tenho lá minhas contas fantasma, que eu acompanho lá o que está acontecendo no Twitter, no Facebook não, Facebook eu desisti de vez, excluí a conta e não entro mais, mas no Twitter, no Instagram, eu também uso as contas oficiais do Sport TV para acessar a informação, mas eu tenho esse problema para me colocar como jornalista dentro da rede social. Até porque eu não acredito em separação. Eu não acredito no argumento que muitos colegas usam, não, mas essa aqui é a minha rede pessoal. Ela nunca vai ser só pessoal, porque a sua conta pessoal não vai ter milhares de seguidores, porque você, né? Eu sou o Marcelo Barreto, um cara legal, fiz aqui um perfil de Twitter, né? E um monte de gente vai me acompanhar porque eu sou maneiro. Não, né? Um monte de gente vai me acompanhar porque eu sou apresentador do Sport TV. Até pode ser que meus amigos me sigam, né? Minha família certamente vai me seguir, mas assim, o grosso da minha audiência, obviamente, vai ser de pessoas que acompanham o meu trabalho como jornalista. De novo, gente, não tenho questão fechada, não estou querendo aqui ditar cátedra sobre isso, né? Não estou querendo dizer que só trago verdades, é só o meu jeito de ver, que está longe de estar resolvido ainda. Eu posso dizer que eu penso todo dia sobre rede social. Será que eu devia estar mais lá? Será que eu não devia? Enfim, mas, por enquanto, o meu status é esse. Eu vou pedir licença, Marcelo, eu vou ter que me retirar, Roberto, Alexandre. O papo ainda vai continuar mais alguns minutinhos, mas também já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que a gente precisa também liberar o Marcelo aí, mas infelizmente eu tenho que ir. Marcelo, muito obrigado de coração, né? E aí, espero que a gente, ano que vem, a gente possa se dar um abraço, né, pessoalmente. E é isso, gente. O papo continua. Daniel. Falou. Depois da pandemia, nós vamos juntar o melhor de dois mundos, né? A gente vai ter um evento como esse, que pode ter Juazeiro, que pode ter Florianópolis, né? Mas que também tem o presencial e a gente possa se abraçar. É isso. Uma boa noite para todos e todas. Boa noite. Grande abraço, Leonel. Obrigado aí. Eu queria ressaltar aqui, né, louvar aqui o debate, muitas perguntas interessantes, não só perguntas, algumas ponderações. Infelizmente, talvez não seja possível a gente contemplar todas elas em função do tempo, né, já que o maior que seja a generosidade do Marcelo em ter, como o Falcão já falou, cedido a sua folga para compartilhar aqui um pouco da experiência, da rotina, das visões de mundo dele, né, que são sempre muito, muito interessantes. A gente tem aqui um limite, como o Leonel acabou de lembrar. Mas a gente vai caminhar aqui mais um pouquinho, tentando, abusando um pouco também da generosidade, como eu disse, do Marcelo. Eu acho que a gente pode avançar um tiquinho mais aqui para tentar contemplar o máximo do máximo, né?
tem muitas, como eu disse, tem muitas não só perguntas, mas algumas observações muito interessantes que renderiam aqui um debate, né, longuíssimos e tal, porque é isso mesmo, né? Esse é um campo hoje, não só da comunicação, mas do esporte, não só do esporte, mas da comunicação, que está vivendo uma complexidade, está vivendo um gerúndio, tem várias questões interessantes para a gente refletir, que extrapolam até a questão mercadológica, né? E isso aqui assim, é também um ponto, pode ser também um ponto de partida para várias dessas reflexões, né? Quando a gente lança aqui, por exemplo, o curso, né, Comunicação Estratégica no Esporte, vai ao encontro disso, né? Então, queria, seguindo aqui, pegar a pergunta da Daniele. Assim, era quase impossível não ter uma pergunta dessa sobre esportes eletrônicos. A gente tem vivido aí um avanço muito grande, né, um crescimento muito grande dos esportes eletrônicos, né? O Sport TV, inclusive, ilustra isso na sua programação. E aí ela pergunta, sou graduando em jornalismo também e tal, quais os maiores desafios, Marcelo, do jornalismo esportivo para se atualizar em uma área tão nova e que vem crescendo numa velocidade surpreendente? Ela se refere justamente aos esportes eletrônicos, aos e-sports. No meu caso, todos, porque eu sou uma anta em termos de qualquer tipo de videogame. Nem Atari eu jogava direito. Nunca foi bom nisso. Mentira. E eu tenho um irmão 12 anos mais novo, ele me dava muita surra no videogame, isso foi muito humilhante para mim, então eu abandonei, preferi dizer que não gostava daquilo, né? E hoje também não vou me expor a perder do meu filho no videogame, né? Então, eu só acho assim que a minha geração particularmente, e vejo isso em outros jornalistas mais jovens também, tem uma mania chata que é de querer eliminar da face da terra tudo que ela não entende, não acompanha, né? Então, você tem na minha geração gente que não gosta de UFC e trata aquilo como uma coisa que não deveria existir. Se é uma discussão ética que você quer ter sobre o UFC, aí é outra coisa. Mas, na verdade, o que tem no fundo é o seguinte: eu não gosto do UFC, eu não acompanho, eu não entendo, eu não quero que isso exista, né? E isso acontece também com o futebol feminino. A tentativa de desqualificar o futebol feminino, ela é impressionante. A gente passou agora há pouco tempo pelo caso da goleada, né? Mas como é que pode ter um esporte que tem um jogo que termina, nem lembro mais qual foi o placar, mas foram mais de 20 gols, né, que o São Paulo fez. Como é que pode ter um esporte desse? Assim, por que a gente está o tempo todo querendo desqualificar outras modalidades? Por que elas não podem existir, né? Na verdade, isso é uma reação que a gente tem pelo fato de que a gente não entende. A gente tem dificuldade de entender o futebol feminino, a gente tem dificuldade de entender o UFC, a gente tem dificuldade de entender os esportes, não pela sua essência, né? Se você é jornalista esportivo, você pode se dedicar a aprender qualquer esporte, né? Vou fazer um parênteses rápido aqui para contar um caso que eu acho que mostra bem isso, né? Como a gente tem que se adaptar. Teve um narrador que foi trazido de outra praça para compor a equipe dos Jogos Olímpicos na TV Globo. E aí disseram para ele: fulano, você vai fazer softball. E aí ele disse: só futebol? Pô, que maravilha! Futebol mesmo que eu entendo. Softball, né? É aquele que parece o beisebol, mas a bola é arremessada por baixo. E aí ele teve que ir na internet pesquisar o que é softball e narrou, teve que narrar, né? Não tem outro jeito. Mas, enfim, eu me perdi com esse parêntese. O que eu quis dizer assim, jornalista consegue aprender as regras, a técnica de qualquer esporte, desde que se dedique. O que eu acho que a gente está tendo mais dificuldade de entender é o lado cultural. Por que esses esportes têm o apelo que têm? O que é o fenômeno UFC, né? O que é o fenômeno e-sports? E eu acho que são modalidades que já deixaram muito claro. Esportes americanos, né? Foram citados pelo Eduardo na pergunta dele. Que esportes americanos eles se parecem um pouco mais com os nossos, com o que a gente já está acostumado a ver. Então, muita gente da minha geração também acompanha, vê a NBA, eventualmente vê a NFL. Mas, enfim, eu acho que o que a gente não pode ter é a dificuldade de entender por que determinadas modalidades estão ganhando a atenção, principalmente dos mais jovens, né? E acho que passa também por esses fenômenos de concentração, né? Eu li uma pesquisa, saiu, se não me engano, na revista Wired, sobre como está aumentando a média de idade dos telespectadores dos principais esportes nos Estados Unidos.
Se não me engano, a média na NBA já passa dos 40 anos, é de 42 anos, de 50 anos no futebol americano e de 57 anos no beisebol. A idade média dos telespectadores, né? Então, você tem aí claramente um fenômeno de gente que, como meu filho, não quer ficar o tempo que precisa ficar na frente da televisão para ver um evento esportivo inteiro, que está consumindo o esporte de outra maneira. Eu acho que muito mais do que uma ou outra modalidade específica é entender que hoje existe uma forma diferente de se relacionar com o esporte e que a gente precisa se adaptar a ela também no momento de levar a informação. Barreto, obrigado, Barreto. A gente tem falado muito do futuro e o futuro sempre é uma pergunta que nos inquieta, né? Todas as gerações sempre se inquietaram com o futuro e não será diferente agora. Mas a Bianca Luciano tem uma pergunta a respeito de memória. Ela diz o seguinte, ela pergunta qual a importância do papel do acervo na criação de pautas e na rotina de redações. E faz uma ligação, ou melhor, faz um contraponto com o imediatismo. Pergunta, você acha que agora, onde o imediatismo é o que conta e que a maioria das mídias e emissoras dão as mesmas notícias, o acervo pode ser uma válvula de escape? Eu acho que o acervo, com relação ao futuro, eu fico sempre calculando, assim, que nem os times calculam quantos pontos faltam para não ser rebaixado, eu fico calculando quantos anos faltam para me aposentar, se é que a aposentadoria vai continuar a existir, né? Eu falo assim, eu só espero que as mídias tradicionais durem esse tempo, que aí eu posso chegar lá. Com relação ao acervo, eu acho que tem uma contradição interessante que foi trazida pela facilidade de pesquisa que a internet proporcionou, né? Aquela figura da pessoa que vasculha o arquivo, que tem muita informação, né? Ela talvez tenha ficado um pouco desvalorizada, porque hoje, durante um programa ao vivo, e os meus comentaristas adoram levantar dúvida, né? Eles adoram. Toda hora eles falam assim, quantos anos tem um fulano mesmo, hein? Em que time jogou esse cara mesmo? Porque, né, eu sou o oráculo, né? Eu é que resolvo tudo, é porque eu tenho um laptop, aí eu entro ali no Google, dou uma busca e respondo a pergunta. E, na verdade, eu me lembro que tinha esse hábito em redação, né? Às vezes a gente estava lá digitando uma matéria, pintava uma dúvida, a gente soltava para a redação assim, vem cá, fulano tem quantos anos mesmo, hein? Aí alguém falava, se aquela informação fosse verdadeira ou falsa, ia para o jornal no dia seguinte, porque sempre, né? Uma redação tem sempre alguém que responde cheio de certeza, né? Aí a gente tacava lá e mandava ver. Hoje não precisa mais desse cara, a gente tem o Google, né? E eu acho que isso criou também, curiosamente, não sei se uma certa preguiça, mas talvez tenha tirado um pouco do ímpeto de vasculhar o arquivo, né? E acho que pode sim ser um desafogo. A gente tem iniciativas, né? No Grupo Globo, por exemplo, a gente tem o Baú do Esporte, que é feito com isso, com pesquisas de imagens antigas, né? Mas hoje a própria internet não deixa a gente esquecer das coisas, né? Outro dia eu escrevi uma coluna no Globo sobre o efeito Valdemar. E aí fui descobrir que a pergunta que o Cícero Mello da ESPN fez, né, sobre a contratação do Valdemar Lemos como técnico do Flamengo é de 2003. Quer dizer, a internet nem era isso tudo que é hoje, mas alguém foi lá, desencavou, achou esse vídeo, botou lá e aí virou meme, né? A partir do momento em que vira meme, meio que vira também conhecimento público, né? Então, acho que hoje tem muita coisa e é impressionante também, né? Como hoje você tem uma certa patrulha nas redes sociais que está sempre em busca da contradição, né? Quer te pegar em flagrante, às vezes é o jornalista, às vezes é o jogador, às vezes é o treinador, né? E a capacidade que essa galera tem de cavucar as coisas e achar lá no passado. Já teve contratação de jogador sendo derrubada por causa de foto em rede social. O jogador tinha 10 anos de idade com a camisa do outro time, né? Então, é isso que eu acho que vai mudar, porque hoje, como todo mundo está nas redes sociais, não adianta mais querer buscar esse tipo de contradição, né? Você vai achar em todo mundo. Então, a pessoa só vai poder trabalhar no clube pelo qual ela torce. Mas eu acho que o arquivo traz muita riqueza assim, para a cobertura e talvez ele esteja hoje um pouco diluído nessa questão da facilidade que é fazer uma pesquisa online. O jornalismo de memória, de uma forma geral, né? Ele poderia ser, não só no esporte, mais desenvolvido, né? mais irradiado, né? E falando em memória, só um parêntese, né? Tem uma linha de pesquisa, inclusive uma professora aqui da PUC do Direito, a Caitlin, ela tem uma linha, né, de pesquisa que é o direito ao esquecimento, que é um pouco exatamente o que você está falando, e é uma área ainda que eu acho que
que vai dar margem a muita pesquisa, muita reflexão. A gente está chegando daqui a pouquinho ao fim aqui dessa mesa redonda. Eu queria, só para a gente, antes de fechar, uma ou duas perguntas aqui ainda no chat. Uma delas é do Fernando, né? Ele pondera aqui: existe uma saída cada vez maior de recursos estatais, dos grandes grupos de comunicação, e isso está afetando as artes e a compra de transmissão de eventos como a Libertadores, a Fórmula 1 e tal. E aí ele pergunta: Marcelo, como a cultura e o esporte podem se reinventar para se tornar autossustentáveis? Se eu soubesse essa resposta, eu estava É uma rico. pergunta de $1 trilhão. Né? É a famosa pergunta de $1 trilhão. É um desafio que vai existir. E nesse sentido, né, especialmente o mundo da música, por exemplo, já passou por desafios que o esporte ainda vai ter que enfrentar. Quando eu participo de eventos como esse, em escolas de educação física, por exemplo, tem sempre perguntas sobre transmitir determinadas modalidades para que elas se tornem mais populares, né? Eu cito sempre um filme do Kevin Costner, que era o Campo dos Sonhos. Parecia um fantasma para ele, dizia assim: se você construir, eles virão. Aí ele constrói um campo no meio do milharal e vem outros fantasmas dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos para jogar com ele, né? E na televisão, no mundo do esporte, a gente acredita acreditou durante muito tempo numa falácia, que é: se você transmitir, eles virão, né? Se você exibir qualquer esporte na televisão, você vai criar uma base de torcedores, quando na verdade não é isso, né? Tem que passar também pela organização da federação, pela revelação de talentos, pela atratividade do campeonato, enfim, tem tanta coisa nessa lista, né? Transmitir um evento é só, talvez, a pontinha do iceberg. E agora, a própria capacidade de transmissão está desafiada, né? Assim, hoje, mesmo uma emissora como a Globo tem que pensar duas vezes antes de tentar ou fazer reserva de mercado, né? Comprar grandes eventos simplesmente para evitar que a concorrência não compre. Na situação financeira atual, isso é impensável. E mesmo assim, qualquer emissora hoje que tenha interesse de investir no esporte, de apoiar um esporte, né? Você não pode mais, eu ia falar perder dinheiro, talvez não seja a melhor expressão, mas você não tem mais tanta capacidade de gastar dinheiro esperando um retorno lá na frente, né? Então, realmente vai ser preciso uma reinvenção. Tem muitos esportes de apelo limitado com o público que já estão fazendo as suas próprias transmissões na internet, têm achado que isso é uma forma mais eficiente, porque é esporte de nicho mesmo, né? Quem quiser ver vai saber como acessar. Agora, se isso é capaz de transformar esse esporte num esporte autossustentável, acho que a gente ainda está bem longe disso, né? E realmente, como fazer é uma pergunta muito desafiadora que eu jamais me atreveria a responder. Gostaria até de saber, porque eu acho que deve ter um dinheiro nisso aí, né? Quem tiver a resposta para isso, de repente é o próximo bilionário. Eu acho que o próximo bilionário é o inventor da máscara com ar-condicionado, mas enfim, antes dele pode pintar esse do esporte aí. Perfeito, Marcelo. A gente está se encaminhando aqui para o final. Vamos ainda ter espaço para mais uma pergunta, mas antes disso eu já queria começar agradecendo a participação de todos. As perguntas foram extremamente relevantes e a gente tem conversa aqui para muito mais tempo, se a gente tempo tivesse, né? Volto a lembrar, a gente tem na semana que vem, nós vamos conversar com Edu Zebini, Eduardo Zebini, que hoje é o diretor de mídia da CBF, e a gente vai brevemente estar fazendo a divulgação da inscrição para esse evento também. É uma mesa redonda nos mesmos moldes que hoje. Esperamos a participação de todos e queremos ter um debate tão rico e como tivemos hoje, né? Também gostaria de comentar com todos que o Marcelo é um dos autores, né? Ele fez 3 livros, mas a gente está entrando no prelo daqui a pouco com um livro sobre jornalismo esportivo e comunicação no esporte. O Marcelo é um dos autores, junto com o Rodrigo,
colega dele também, nosso, né? Sobre audiovisual, e a gente tem um outro autor do livro que está aqui também, o Mauro Silveira, que vejo ali embaixo, né? E a gente, muito em breve, está também lançando um livro sobre comunicação e jornalismo no esporte. Vou fazer uma última pergunta aqui, do Rodrigo Zelmanovski. Ele pergunta a respeito da relação do jornalismo. Eu vou resumir a pergunta do Rodrigo, se ele me permitir, né? Pergunta sobre jornalismo e entretenimento. Ele diz o seguinte: o jornalismo esportivo não pode ficar restrito ao futebol. E mesmo no futebol, não dá para ficar restrito ao que acontece no jogo, né? Vocês não acham, mas eu vou passar para o singular, você não acha, Marcelo, que há mais espaço no esporte? Não está faltando investir no jornalismo? Não seria essa uma oportunidade? E vou pedir a você, Marcelo, que emendando com a resposta ao Rodrigo, eu sei que também é uma pergunta, uma resposta, né? Que você vai me dar uma resposta que é também uma resposta de $1 milhão, talvez um pouquinho menos. Mas, assim, o que você aponta para a formação de um jornalista? Nós temos aqui na sala hoje vários jornalistas já com formação e trabalho, experiência, outros que estão em formação. Para esses jornalistas que estão em formação, o que você apontaria? Algumas perguntas foram feitas no chat nesse sentido, eu estou resumindo de uma geral. Uma delas, especificamente, fala em línguas estrangeiras. Isso é para a vida, né? Isso é para a vida. Tinha uma piada muito ruim quando eu era criança de um gato que perseguia um rato, o rato entrava no buraco, de repente eu ouvia um cachorro latindo e falava, agora eu estou tranquilo. Saía e era o gato que tinha imitado o cachorro, e aí o gato fala com ele que hoje quem não fala 2 línguas está ferrado, meu. Então, já tem tempo isso, né? Quer dizer, se eu ouvir essa piada ruim na minha infância, você imagina hoje, né? Acho que sim, línguas estrangeiras são fundamentais. Eu chego lá na questão da formação. Com relação ao investimento no jornalismo, eu acho que nós, jornalistas, sempre temos a impressão de que está faltando o jornalismo, né? Porque jornalismo nunca é demais. O que eu acho que, seja do ponto de vista jornalístico ou do ponto de vista do entretenimento, tem sempre histórias muito boas para ser contadas, né? Hoje eu gravei um podcast com 2 companheiros meus do Grupo Globo, só vai ao ar na semana que vem. Essa semana a gente fez um do Maradona, né, que se tornou assunto obrigatório. Mas são 2 jornalistas que fizeram reportagens com torcedores que acabaram sendo indicados ao prêmio da FIFA, né? Uma dessas histórias é a da mãe que narrava o jogo para o filho cego. Ela foi indicada para o prêmio e ganhou o prêmio da FIFA. E outra é de um torcedor do Sport Recife que anda 60 quilômetros para ver os jogos do time. Ele vai a todos os jogos e em todos os jogos ele anda 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, essas são boas histórias, né? São histórias que você vai contar. A história desse caminhante surgiu pela rede social. O Elton de Castro, repórter, produtor lá do Recife, recebeu esse aviso e falou que eu quero ver se isso é verdade. Eu vou lá na casa do cara e aí descobriu que era exatamente assim mesmo que acontecia e acompanhou o trajeto dele, fez em formato de mini-doc. Isso, para mim, é jornalismo na veia, na essência, né? Embora esteja tratando de entretenimento. A outra história, ela mistura ainda mais as coisas, porque o Marco Aurélio Souza, repórter de São Paulo, estava participando de uma transmissão de um Corinthians e Palmeiras como repórter de campo. Quer dizer, ele tinha que estar olhando ali o que aconteceu, se alguém foi expulso, se alguém vai ser substituído, quem está xingando quem. Enfim, um jogo de audiência muito alta, um jogo transmitido para a cidade de São Paulo, que não é comum, transmitido pela Globo para a cidade de São Paulo. Então, uma pressão muito grande, mas, num determinado momento, ele olhou para a arquibancada e notou que tinha uma mãe conversando com o filho, prestou um pouquinho mais de atenção e sacou o que estava acontecendo. E aí ele conseguiu fazer contato com a equipe da transmissão para que já registrasse aquela cena durante o jogo, contou a história durante o jogo. Essa história depois teve uma repercussão gigante nas redes sociais, ele foi fazer uma matéria com essa mãe e com esse filho, né? E depois a matéria foi ampliada, né? Primeiro saiu no Globo Esporte local e depois no Esporte Espetacular para todo o Brasil. Isso é o olhar jornalístico dentro de um evento, né?
No esporte, essas coisas estão integradas demais, né? E, assim, eu acho que a gente devia diminuir, na verdade, a preocupação de fazer essa separação, né? Eu fiquei muito com essa sensação depois que eu li num livro do Mário Vargas Llosa, que se chama Sociedade do Espetáculo, se não me engano. Não, acho que Sociedade do Espetáculo é do Guy Debord, né? Tem um nome parecido, mas enfim. Mas ele tem um livro que é um nome parecido, A Civilização do Espetáculo. E que ele diz o seguinte: a gente fica com essa mania de dizer que jornalismo é uma coisa, entretenimento é outra, mas o jornalismo hoje é entretenimento. As pessoas não veem televisão, não veem a Globo News, a CNN, só para se informar. Aquilo ali é uma forma também de se distrair, de se divertir, por mais contraditório que pareça, né? Porque muitas vezes o noticiário é tão pesado, tão carregado, tem tanta desgraça, mas assim, faz parte do nosso tempo livre também, esse exercício de se informar. Essas coisas estão muito interligadas, e no esporte mais ainda. Então, eu acho que a gente devia, talvez, perder talvez ligar menos para essa separação. O que é jornalismo? O que é entretenimento? Cara, se a gente tem um olhar de jornalista, a gente vai achar boas histórias mesmo no momento do entretenimento. Eu acho que isso também encaminha para responder a segunda pergunta, essa questão assim quais as ferramentas, né, que você precisa ter. Eu só acho que assim, o principal, eu repito muito em todas as falas como essa que eu faço, eu acabo tendo uma oportunidade de dizer isso, né, que quem vai trabalhar com jornalismo esportivo só não pode ter a ilusão de que vai viver numa ilha, né, de que só vai trabalhar no evento, só vai trabalhar no entretenimento, né? O esporte não está descolado da sociedade. Então, mesmo, é claro, né, vamos falar aqui de assuntos muito sérios que já foram abordados aqui, como racismo, como machismo, em algum momento você vai ter que lidar com eles dentro do esporte, né? E, infelizmente, tem sido muitos os momentos. E você vai ter que saber se posicionar, né? Você vai ter que, além da questão ética, né, você também vai ter que ter informação para tratar desse assunto. E mesmo quando a coisa não é tão, digamos assim, séria, né, mas você vai ter que falar em alguns momentos sobre jogadores machucados ou punidos por doping. Você não precisa entender de medicina, mas você não vai poder se furtar de falar de termos médicos. Quando você vai falar, vamos pegar um tema que surgiu agora, né? O São Paulo pode alegar erro de direito e anular o jogo contra o Ceará, você não precisa ser formado em direito, mas você tem que tomar cuidado para não falar besteira, né? Você vai ter que falar de direito em algum momento. E aí você vai falar de política, você vai falar de economia, quando você fala de transações, né? Valores, dívidas de clubes, enfim, sabe? É tanta coisa que perpassa o esporte que, por mais que assim o seu objetivo seja falar de esporte, você é um cara obcecado por futebol, você gosta de estatísticas, de números, de sistemas táticos, não sei o quê, mas vai ser muito difícil você se fechar dentro de uma bolha no jornalismo esportivo em que essa seja a sua única ocupação. Então, eu acho que é importante você estar preparado para tratar de todas as áreas do jornalismo dentro do jornalismo esportivo. Maravilha, eu faço minhas as palavras do Marcelo, né? Exatamente isso, contemplar, reconhecer essas dimensões, né, do esporte, como falava lá o Manuel Tubino, né? O Arley Damo, né? Pesquisadores, entre outros, que procuraram compreender, né, esses matizes, não só do futebol, mas do esporte de uma forma geral. Marcelo, queria agradecer muito aí, cara, a tua generosidade, né, a tua aula, né, esse compartilhamento aí das tuas visões, da tua rotina, dos bastidores, né, como eu disse ainda há pouco, isso aqui não tem nenhuma pretensão de esgotar assunto, muito pelo contrário, de levantar algumas bolas interessantes, né. Agradeço também muito, claro, a participação de todas, de todos, estudantes, queridos colegas, o pessoal da CCE, o Rodrigo, a Amanda, pela parceria também. Aliás, eu lembro que o curso de comunicação estratégica no esporte vai estar disponível depois para quem quiser se informar. Enfim. E, é claro, a parceria do meu querido amigo Falcão também. Enfim, aliás, esses encontros, né, Marcelo, também servem muito para isso, são um pretexto para a gente se rever, ainda que remotamente, né? Então, muitíssimo obrigado em nome da PUC. Show de bola para você, para a galera aí. Tá? Eu que agradeço. É um prazer participar. Para mim é sempre uma honra ser chamado e
é uma experiência sempre de troca, né? A gente nunca pode ter a pretensão de achar que está passando conhecimento. Na verdade, a gente está se reciclando, né? Aprendendo com as perguntas, que eu acho que é uma coisa importante também. As perguntas fazem a gente refletir, né? Antes de responder. No momento de responder, a gente tem que refletir sobre o dia a dia da nossa atividade. Então, para mim, é sempre uma experiência muito rica. Valeu. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado a todos. E até a quinta-feira que vem, esperamos vocês aqui.